Olá, meu nome é Mônica. Nessa aula vou falar com vocês sobre a importância da tecnocultura na constituição das identidades e diferenças nas culturas juvenis. Ao longo da aula, pretendo discutir o que são as culturas juvenis, suas características, as origens, a diversidade de culturas. Com que intenção? De dar um enfoque especial às culturas urbanas. A maioria dos jovens estão nas culturas urbanas e o modo pelo qual elas são constituídas como diferença na escola. A partir da caracterização das culturas urbanas, pretendo tratar principalmente do papel fundamental da tecnocultura ou cybercultura, como ela pode influenciar na constituição dessa identidade. Durante a aula, eu vou organizar a discussão em 3 etapas. Num primeiro momento, vamos discutir o que é esse fenômeno da juventude, para discutir o que é as características das culturas juvenis. Em seguida, como é que determinadas condições e discursos foram influenciando na produção da identidade da diferença e, por fim, mais especificamente, sobre as culturas juvenis urbanas e a importância da tecnocultura. Então, vamos começar pela primeira etapa. O que é esse fenômeno da cultura juventude, das culturas juvenis? Vou propor uma primeira questão para a gente pensar, refletir. Será que ser jovem é uma condição natural ou é uma condição cultural? Se for uma condição natural, seria um fenômeno programado geneticamente, que dependeria de hormônios e de uma certa maturação. Se for um fenômeno cultural, para além disso, ele vai estar dependendo de influências no contexto. Para um autor bastante utilizado nos estudos sobre culturas juvenis, é um fenômeno cultural, ao contrário do que grande parte das pessoas pensa. Por quê? Porque ele é resultado das condições econômicas, políticas e culturais de cada época e local. Além dessas condições, circulam discursos, vozes que dizem a respeito desse jovem do que ele é, e isso influencia no que eles realmente vão ser. Então, mais do que uma etapa de maturação dos órgãos sexuais, nós podemos acompanhar pessoas de mesma idade em locais diferentes, épocas diferentes, com comportamentos totalmente diversos, né? Por exemplo, eu posso comparar pessoas de 12 anos de idade numa época atual e numa época ali no início do século XIX, por exemplo. Lá no século XIX, essas pessoas já estariam trabalhando, muitas já estariam casadas e com filhos. E hoje, elas estão, grande parte, na escola, com maior tempo de ócio, lazer, em grupos de iguais. Essa condição que a gente pensa das culturas juvenis é uma condição que surge da década de 1950 para cá. Bom, numa segunda etapa, nós vamos conversar, então, já que a gente já entendeu que as culturas juvenis são produzidas por condições históricas e discursos, nós vamos conversar um pouquinho sobre quais foram essas condições históricas e discursos ao longo do tempo. A princípio, os primeiros dados que se tem sobre os jovens são dados de historiadores, que não estavam interessados em olhar exatamente para os jovens, mas para descrever a comunidade daquela época. Então, era uma parcela muito pequena de cada sociedade que podia se dizer que tinha comportamento de jovem. Nas civilizações antigas, como na Grécia Antiga, era um grupo de homens que tinham o direito ao ócio mais prolongado a partir do momento que existiam trabalhadores para fazer as coisas para eles. Era a elite que seria a que governaria. Ser jovem na Grécia Antiga chegava até os 40 anos de idade. Eles tinham esse tempo de ócio para se preparar para os cargos de comando. Mais adiante, lá no século XVII, vai acontecer o primeiro passo para a constituição da versão atual de juventude. Iniciam-se melhores condições de higiene, então reduz a taxa de mortalidade, inventa a imprensa, começa a se publicar livros e a arquitetura das casas se modifica um pouco. Então começa-se a fazer o isolamento do mundo das crianças e do mundo dos adultos, porque antes as crianças viviam todas as práticas junto com os adultos, inclusive as práticas sexuais. Então esse isolamento é que vai criar a infância. Mais para frente,
Essas primeiras necessidades vão ser reforçadas com as duas revoluções industriais do século XVIII e XIX. Agora passa a ser necessário aprender mais do que só aprender a ler, escrever e contar. São as necessidades para o mundo do trabalho. Agora, por conta disso, se estende cada vez mais o tempo entre a fase de infância e a fase adulta, para que exista esse maior tempo de ócio para a formação. Na Europa, nos países ricos na Europa e nos Estados Unidos, é a entrada de grande parte da classe média nas escolas e nesse tempo de ócio. Um pouco mais adiante, entre os anos de 1945 e 1975, que é considerada a época auge do crescimento do capitalismo, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, devido ao maior poder aquisitivo para cada vez maiores camadas da população, isso vai possibilitar uma nova taxa de ingresso nas escolas. Então, nesses países é quando os empobrecidos vão poder finalmente ficar mais tempo. Então, vai surgir até leis para garantir o acesso até os 16 anos de idade. No Brasil é um pouco diferente. Esse acesso à educação básica até os 16 anos é uma conquista bem recente. Na época de 45 a 75, quem estava ingressando na escola aqui era a classe média. Nessa fase de 1945 a 75, o crescimento econômico ele é concomitante ao crescimento das mídias. E são essas mídias que vão começar a discursar, por meio principalmente do cinema e da TV, formas de ver o que é ser jovem. E elas vão divulgar uma ideia de jovem universal. Jovem era ser rebelde, usar drogas, desejar e fazer experimentação sexual, gostar principalmente de rock, certos tipos de roupas. É a representação típica do James Dean no filme Juventude Transviada. Mas o problema desse desenvolvimento das mídias é que esse isolamento que existia entre o mundo da criança e o mundo do adulto vai sendo aos poucos quebrado, porque as crianças vão tendo acesso aos segredos que estavam em livros para faixas etárias diferentes, que estavam guardados nos cômodos diferentes da casa. Segredos quanto às relações sexuais, às guerras, à violência, à corrupção, problemas no trabalho. Mas, na verdade, embora muita gente diga que a mídia é a vilã, ela é quem está, então, influenciando e alterando o comportamento rebelde dos jovens, ela só divulga aquilo que já é prática de alguns grupos sociais. E, ao divulgar, crianças e jovens podem se identificar por conta do que já vivem, né, nas suas culturas e, a partir disso, desenvolver novos comportamentos. Então, não é a mídia, a TV, por exemplo, que determina. O que ocorre seriam processos de identificação. O jovem vai percebendo o que há em comum ali com outros discursos que ele já viveu e ele se posiciona, não necessariamente em favor. Às vezes, ele constitui uma identidade contrária àquilo. Por fim, em 1960, surge um campo interdisciplinar denominado de estudos culturais, que passa a estudar mudanças. O foco de interesse eram as mudanças que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial e como essas mudanças influenciaram os grupos sociais lá na Inglaterra. Por conta disso, eles vão enfocar também os jovens, além de outros grupos sociais. E observam que existem muitos tipos de culturas juvenis e não um padrão universal. Eles têm gostos musicais diferentes, e não só o rock, indumentárias, vestimentas diferentes, comportamentos diferentes. Não existe um formato, todo jovem é assim. É totalmente diferente ser jovem do campo ou da cidade, de regiões mais próximas ou bastante distantes das metrópoles, com acesso maior ou menor aos diferentes meios de comunicação, ser jovem de um país central ou de um país periférico, do Ocidente ou do Oriente, de comunidades que mantêm os modos de vida das culturas étnicas ancestrais, com maior ou menor grau de fidelidade, ou ser um jovem com maior ou menor poder aquisitivo, com uma condição de moradia diferente. Alguns desses grupos vão ter suas identidades ligadas ao que seria um padrão dominante divulgado pelas mídias e vão ser valorizadas. Outras dessas identidades, desses grupos juvenis, vão ter padrões de vestimenta, indumentária, etc., que têm menor valor, e a gente chama isso de diferença. Vão ser desvalorizados e marcados como inferiores. Nós temos aqui, então, nessa figura, fotos para demonstrar
padrões diferentes de jovens. Então, a gente tem um padrão, por exemplo, como este, que seria um padrão divulgado nas mídias. O tipo de cor de cabelo, de roupa, se tem grife, não tem grife. Padrão valorizado, identidade dominante. E outros padrões, como, por exemplo, os emos, os punks, que vão ser divulgados ou de modo desvalorizado ou até como se fossem violentos para a gente ter receio. Dentro de uma sala de aula, a gente pode ter jovens desses mais variados tipos misturados lá dentro. Alguns mais validados e outros menos validados pelo grupo também local. O grupo de estudos culturais, que eu dizia no slide anterior, é um grupo que, percebendo isso, resolve investigar com mais profundidade as indústrias culturais. Então, vai haver um foco diferente em relação às mídias. Se antes se tinha um medo de como é que essa mídia divulgava, influenciava e padronizava os jovens, agora vai se começar a investigar como é que é esse padrão e como é que ela pode influenciar ou não. Então, hoje, por exemplo, o padrão de jovem divulgado nas mídias é o padrão de jovem de sucesso, feliz, seguro, que participa de muitas festas, que é popular. Geralmente são rapazes que estão cercados de mulheres. Esse seria, então, um padrão dominante que é apresentado sempre associado a certos artistas, esportistas, grandes empreendedores do mundo de negócios ou políticos. É vendida essa ideia de que isso seria o padrão identidade. E não ser assim é a diferença. As mídias, para garantir essa identificação dos jovens com seus programas, como elas não conseguem influenciar diretamente, elas encomendam pesquisas para verificar como é que são os interesses, as práticas culturais dos jovens. E é a partir desses dados que eles vão produzir seus programas. Eles não estão inventando os padrões, eles estão conhecendo grupos que já existem para tentar coletar e segurar essa identificação. Eles encontram tendências. O que nós estamos propondo é que a escola aprenda com as mídias isso, mapeie, faça um levantamento de quais são as características dos grupos de jovens que estão ali na comunidade para produzir suas práticas pedagógicas, conseguindo gerar identificação, sedução. Isso vai facilitar o diálogo ao invés da rejeição. Né, uma identificação com as aulas. Não quer dizer que os jovens vão ficar do jeito como eles estavam, porque a mídia também não vai conseguir fazer com que os jovens reproduzam, mas ela pode ser uma referência para acontecer uma transformação, um diálogo, uma ampliação durante as aulas. Com isso, podemos perceber que existem vários fatores de influência na produção do fenômeno da juventude e que ser jovem é uma conquista social, embora nas escolas a gente possa sentir o problema da indisciplina, da violência, isso é uma conquista, porque antes poucos, a elite participava da escola e hoje cada vez maior número, e aí nós precisamos aprender a lidar com essa grande diversidade de comportamentos de culturas juvenis. Agora, os jovens têm, nesse tempo de ócio, embora muitos trabalhem, mas eles têm um tempo de escola, um maior tempo de formação de grupos de iguais, de observação e contestação dos adultos. Mas, de todo modo, o jovem ainda é uma minoria subjugada na escola, pois os discursos que se descreve sobre eles é um discurso de uma condição de que ele é violento, que ele é agressivo, que ele não tem conhecimento e o seu saber não é trazido para a escola. Embora no mercado ele seja considerado um elemento inovador, alguém que pode produzir novas tecnologias, mas na escola os seus saberes ainda são tidos como não adequados para o mundo acadêmico. Suas culturas não são aceitas, é visto geralmente como subversão. Então, a nossa proposta é que se tente dialogar com esse comportamento das suas práticas, né, essa cultura que eles têm como conjunto de práticas, de lutas de significado, com o que é a cultura escolar. Vivendo esse conflito e negociação entre os adultos da escola, os professores e os alunos, para que haja um certo deslocamento, uma tradução entre essas culturas. Bom. Agora eu queria tratar de um tópico especial, que é a questão da tecnocultura. Observando os grupos de jovens, investigando os grupos de jovens, percebeu que a maioria dos jovens urbanos tem por cultura o ambiente da tecnocultura, ou cybercultura, a internet.
A MTV, quando eu dizia que as corporações, as mídias, inclusive, encomendam pesquisas, a MTV encomendou 5 dossiês desde 1999 e o último saiu agora em 2010 para verificar quais são os comportamentos dos jovens. E percebeu a grande importância que tem os aparelhos eletrônicos na vida deles. Para dar um exemplo, os celulares e a internet, em 99, a pesquisa ela aborda as classes A, B e C de jovens de 12 a 30 anos, nas principais capitais brasileiras. Em 1999, 15% a 20% tinha celular e internet, utilizava com frequência. No dossiê de 2010, isso passou para mais de 90%. Então, é cada vez mais do domínio, do uso dos vários grupos juvenis. E eles usam com funções específicas. Eles sabem quando é melhor usar um celular, quando é melhor utilizar a internet, um blog, um e-mail, um fotolog. Por exemplo, o celular para eles é quando eles não querem ter um terceiro no meio do caminho para receber a mensagem. Enquanto, se eu quiser nem trocar, nem conversar, mas só enviar uma mensagem e mais tarde, quando eu quiser ler o assunto, eu posso utilizar, por exemplo, um e-mail, Facebook. Então, além de ter funções diferentes, tem tipos de linguagens diferentes. Eu posso usar vídeos, eu posso usar fotos, eu posso usar músicas. Então, eu consigo conversar com muito mais do que seria só a fala. Uma pesquisadora da década de 1920, Margaret Mead, ela contribui com um conceito para começar a compreender o comportamento dessas culturas juvenis. Ela diz que as culturas juvenis são pós-figurativas. Se culturas anteriores tinham o conflito de gerações, pegavam a geração anterior e geravam contestações para fazer uma pequena mudança em relação à cultura anterior, esse grupo é totalmente diferente, ele nem pega esse modelo anterior. Cada vez mais eles entendem, eles acham que o modelo da geração anterior não serve para absolutamente nada para viver o momento atual ou do futuro deles e, portanto, até o padrão de mudança é criado por eles. Por isso, hoje, existe essa experimentação constante de vida na comunidade mundial, na internet. Lá eles têm acesso a ambientes completamente distantes dos deles, falam com faixas etárias as mais variadas, e experimentam produções. E assim eles vão simulando o que seria a vida do mundo adulto. Eles fazem criação de produtos muito cedo. Jovens de 15, 16 anos já estão atuando como se fosse o trabalho, não um trabalho formal. Eles podem ensinar e aprender com outras faixas etárias. Portanto, não basta utilizar os aparelhos eletrônicos, não é a mesma coisa, não é porque eles receberam o celular ou a internet que eles estão vivendo de um modo diferente. Não é a tecnologia digital que faz a diferença, nem basta entrar na escola desse modo, mas sim a tecnocultura ou cybercultura. Eles vivem lá na internet um conjunto de práticas completamente diferentes do que eles vivem aqui no mundo do lado de fora. A escola ainda é bastante moderna, ela tem práticas mais lineares, enquanto lá na internet eles vivem como se fossem ciborgues. Eles não usam só os aparelhos e outros artefatos, eles passam a fazer parte como se fosse algo integrado ao próprio corpo. Muitas vezes os meninos colocam na internet, na foto do Facebook, a foto deles pendurada com o iPod, com o celular, porque aquilo faz parte da identidade deles. Eles querem se apresentar dessa maneira. Esses aparelhos dão a eles novos poderes para ir além dos limites que o ser humano comum teria. Então é assim que eles vão viver uma série de novas características, como, por exemplo, a desnaturalização do corpo. Lá eles podem criar um corpo novo, fazer montagens e se apresentar de outra maneira. Podem viver contextos diferentes, ao mesmo tempo pular de vários sites, pegar um trecho de cada um e constituir uma ideia. Vivem tempos novos, o tempo é muito mais rápido na internet, eles acessam várias coisas ao mesmo tempo, ele pode falar agora e conversar com alguém que vai responder daqui a 2 dias. Eles utilizam outras formas de leitura. E se são outras formas de leitura, são outras formas de pensamento. Só que ao mesmo tempo que isso confere mais poder, também dá um espelho maior dos limites que esse jovem tem. E é por isso
que se considera que esses jovens são mais inseguros, inseguros a todas essas formas de desnaturalização, de mudança, de simulacro que eles vivem lá, do corpo, são inseguros com as relações sociais presenciais, por isso muitas vezes preferem virtuais, são inseguros com a violência, por isso muitas vezes preferem lá o shopping ou a conversa por meio do computador. A escola seria, então, se associando à tecnocultura, um espaço com grande potencial de trabalho democrático. Por fim, nós temos esses autores Margulis e o Resch, que vão dizer que os adultos, né, como encerramento de tudo que a gente percebeu, são como se fossem seres de planetas diferentes. Eles têm formas diferentes de pensar, de sentir, de agir, de ler, eles não têm como se comunicar. Que está reforçado por Green e Bingham, que diz que eles são, inclusive, então, alienígenas entre si. Como é que a gente pode estabelecer alguma relação de diálogo com um estrangeiro? Você tem que primeiro conhecer quais são as práticas desse outro grupo, respeitar essas práticas, tentar dialogar, se integrar e produzir um híbrido com esses. Essa é a nossa proposta para a educação de jovens. Produzir um espaço de ensino-aprendizagem que tenha alguma influência sobre a formação das suas identidades por meio do uso da tecnocultura, mas não de qualquer forma, tentando seguir o mais fielmente possível o modo como elas são utilizadas por eles lá na internet. Não é a mesma coisa que pegar o Moodle e colocar, que é um artefato escolar, mas pegar o que eles já utilizam, por exemplo, blogs, Twitter, Facebook, e utilizar com as características das práticas deles em diálogo com as intenções da escola. Obrigada, até a próxima aula.